Agradeço ao pastor pelo privilégio e a oportunidade de abrir um espaço para a gente poder trabalhar um pouquinho a parte da igreja, com a liderança, aquilo que a gente acaba fazendo fora daqui, e tentar trazer um pouquinho para agregar valor naquilo que nós entendemos como planejamento da liderança. Eu sei que todos os anos nós criamos uma expectativa para o ano seguinte, é natural. Então, quando você assume um departamento, assume um ministério, você quer fazer alguma coisa de diferente do que aconteceu no ano anterior. Você quer continuar, melhorar, trabalhar. E algumas vezes, como já aconteceu comigo, você chegar no final do ano e ficar frustrado porque aquilo que havia de mudar não aconteceu. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? De chegar no final do ano e perceber que você não conseguiu mudar tudo aquilo que você poderia ter feito pela igreja. A gente vai trabalhar um pouquinho dentro desse contexto. Então eu trouxe uma apresentação talvez para ficar um pouco mais claro, um pouco mais nítido todo esse processo que a gente vai passar agora. O tema é transformar, engajar e avançar. É uma sequência, um processo. E é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho. O que você entende por transformar? Eu não gostaria que fosse uma palestra, monólogo, mas que vocês, quem pode, participar com a gente nesse processo aí, para a gente construir junto algumas ideias, algumas formas de perceber algumas coisas, tá bom? O que você acha que é transformar? Diz aí. Cadê o outro microfone? Me ajuda aí, pastor. Começa por você mesmo, vai. Transformar para mim é pegar algo e tornar em outra coisa. O artista pega a pedra e transforma em Davi. Pega o mármore branco e transforma em Moisés. Muito bom. Mais alguém? Me ajuda aí. Eberson, Binho, os pensadores da igreja, me ajuda aí. Estão acanhados. Ô, Binhão, você está acanhado, Binhão? Você é um pensador, meu brother. Olha, transformar, primeiro você tem que identificar que precisa ser transformado. E se você quer transformar em quê? Né? Qual o propósito dessa transformação? E porque existe a transformação que pode ser para o bem e a transformação que pode piorar o que já tem. Então, se você identificou algo, você quer transformar aquilo, então você tem que saber em que você quer transformar, ok? Para você ver se você alcança o objetivo e se na prática essa transformação se efetiva. Ok. Você ia falar alguma coisa, Esther? Transformação da água por vinho. Legal. Então, transformar é exatamente isso que vocês falaram. É pegar uma coisa e colocar outra. Ou até pegar, por exemplo, que nem o pastor falou, né? Pegar uma pedra e na mão de Davi ela foi transformada. Ela não deixou de ser pedra, mas ela foi transformada de um jeito para algo melhor. Então, nem sempre transformar é pegar uma coisa e virar algo diferente. Pegar água e transformar em vinho. Né? Transformar também pode ser pegar uma pedra, modelar e transformar numa escultura, mas ela não deixou de ser uma pedra como essência. Então tem várias formas de transformar tudo isso. E sempre quando nós iniciamos, nós queremos também trabalhar na igreja e transformar a igreja. Transformar em outra igreja? Não. Melhorar as coisas para que elas sejam uma escultura no final, usando o exemplo dele. Certo? Mais ou menos isso que a gente quer fazer com a igreja. E a ideia aqui não é explicar o que transformar, mas talvez como fazer esse processo de transformação, ajudar a pensar um pouquinho sobre isso. Vocês já ouviram falar sobre mindset, assim que eu leio, Binho? Mindset. Já ouviu falar um pouquinho sobre isso? Já ouviu, Binho? Já? Binho, certeza, já, né? É interessante, mindset quer dizer mentalização. E aí tem algumas extensões, eu não vou trabalhar de forma complexa, eu vou deixar um bem simples,
E aí tem alguns formatos complexos que entram em uma outra esfera que eu não quero nem abordar aqui. Só quero mostrar para você o conceito principal sobre esse assunto e o que ele quer dizer e como ele faz parte do processo de transformação. Então, quando você fala ali, eu não vou conseguir nem ler. Daqui dá para eu ler. Diz assim, ó. A palavra mindset tem uma relação muito forte com o que conhecemos como mentalidade. Mindset quer dizer mentalidade, ou configuração da mente, mais propriamente dito, configuração da mente. E, de fato, está inteiramente ligado, mas com um pouco mais de profundidade, e a forma como a nossa mente está configurada para encarar aquilo que acontece na nossa vida. O que esse conceito trabalha de forma bem superficial? Ele nos dá a ideia que todo mundo tem uma forma de ver a vida, uma forma de enxergar as coisas ao seu redor. Nem todo mundo vê igual. Se eu conseguisse entrar na cabeça do Fernando e ver como o Fernando vê as coisas, seria muito diferente da forma que eu vejo. Superficialmente a gente não percebe isso, mas quando a gente se aprofunda dentro da mente, você percebe que as pessoas têm modelagens mental completamente diferentes uma das outras. É o que distingue as opiniões, é o que distingue os pontos de vista, é como reage às emoções e várias coisas desse tipo. Então, algumas pessoas vão ser mais reativas, algumas vão ser mais vão se antecipar aos problemas, algumas vão ser mais altruístas, outras vão ser mais pessimistas. Então, cada um tem um modelo mental que faz com que você reaja a certas circunstâncias de uma maneira diferente. Então, quando você olha na igreja, a gente tem vários modelos mentais, sim ou não? Várias formas de pensar, sim ou não? Quando você pega a tua forma de pensar, o teu modelo de pensar, e coloca para o outro, na maioria das vezes existe. Porque quando você quer colocar para o outro, você quer colocar da forma que você entende e da forma que o teu modelo mental foi preparado para poder configurar aquela informação. E a partir desse momento, você coloca essas informações baseado no qual modelo? No teu. E aí, quando você coloca isso, você tem dificuldade de passar a informação. Então, você não consegue transformar nada se, em primeiro lugar, você não entender qual é o teu modelo mental, como você pensa as coisas e como a igreja, as pessoas, a tua liderança, os teus liderados pensam a respeito daquele mesmo assunto que você quer abordar. Então, o primeiro passo da transformação é entender como as coisas estão e como são as pessoas. Nós trabalhamos com pessoas, não trabalhamos com máquina. Máquina seria simples. Você programa, ela reage e faz. Mas nesse caso, não. Trabalhamos com pessoas e pessoas têm formas diferentes de pensar. Modelo mental, que é o que eu acabei de falar. Como as pessoas pensam, fazem a diferença no processo de transformar. Você precisa conhecer. Foi o que a gente acabou de abordar agora. E aí tem 3 pontos interessantes. Pensamento estruturado. Existem pessoas que, por natureza, têm pensamentos estruturados. Por exemplo, eu vou aproveitar a oportunidade. Me dá a liberdade, pastor e Raquel, de eu citá-los como exemplo. O pastor e a Raquel, ele tem um modelo mental estruturado. Tudo que eles pensam, tudo que eles fazem é de forma estruturada, de forma sequencial e completamente interligada uma na outra. De forma que qualquer pessoa que entrar nesse modelo mental, que tiver um pouquinho de mentalidade estrutural, ele vai conseguir se achar em qualquer processo que eles desenharem. Porque é fácil passar isso para frente. É fácil entender. Mas só é fácil de entender para aqueles que têm o mesmo modelo estrutural, porque ele já sabe como pensar. Então ele entra dentro desse modelo, é fácil compreender esse modelo. Mas quem não tem um pensamento estruturado, já não consegue entender que aquilo está ligado, que aquilo tem uma sequência, que aquilo tem uma regra, que aquilo tem uma forma, eles não conseguem entender. E é natural, faz parte da pessoa. E aí você tem que entender para explicar isso de uma forma diferente. Outra coisa, toda vez que você vai escolher alguém ou fazer alguma coisa, colocar dentro desse processo, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é o quê? Aptidão por aquele processo. Se por acaso ela não tem aptidão para ser do Ministério Jovem, ela não vai conseguir
se transformar, pensar diferente, reformular, porque aquilo não está engajado dentro dela. Ministério pessoal, ela não vai conseguir fazer isso. Por que ela não vai conseguir? Porque ela não, o modelo, a forma dela pensar não está engajado, ela não tem aptidão dentro desse processo. Então ela tem dificuldade e você vai ter muita dificuldade de trabalhar com ela porque ela não está ligada emocionalmente, ela não tem vínculo com aquilo porque aquilo para ela não é tão importante. E o terceiro e último, aberto à mudança. Todo o processo de transformação tem que partir daquele que quer transformar e aquele que quer ser transformado, uma abertura, algo aberto. Você tem que estar disposto a aceitar as mudanças. A maior dificuldade das mudanças é quando você encontra resistência. E você pode encontrar resistência porque você criou a resistência, você pode criar resistência porque o outro criou resistência. E você só vai entender isso entendendo o modelo mental e se faz sentido tudo aquilo. Então eu, por exemplo, quando eu quero entender se aquilo que eu estou pensando e todas as teorias ou aquilo que eu quero implementar, tudo aquilo que eu quero fazer, eu pego algumas pessoas e exponho a forma que eu estou pensando sobre aquilo. E peço para que elas critiquem da forma que elas enxergam. Eu tento pegar modelos diferentes de pensamento e falo para elas assim, ó, o que você enxerga disso aqui? Fala para mim. E eu tento extrair dessas pessoas a maior quantidade de informação possível com modelos diferentes de pensamento. Isso me faz entender se eu estou, na hora de implementar, errando no processo de aberto à mudança, porque eu não quero mudar, só quero impor mudanças, ou se por acaso o outro está nesse processo. Então a gente tem que entender muito bem se o erro está comigo ou o erro está com o outro e tentar transformar. Tá aí tranquilo? Tranquilo? Fácil? Simples? Uma outra coisa importante que eu coloquei ali, redesenhar processo. Você consegue fazer alguma coisa que você não sabe o que vai fazer? Eu fico imaginando, e é uma das grandes dificuldades da igreja hoje. Isso não é só da igreja. Estou falando como igreja, mas não é só da igreja, em várias coisas, inclusive dentro de casa. Mas processos ou formas de fazer as coisas é muito, muito difícil. Porque a gente, eu vou colocar um termo que a gente usa, que é apagar incêndio. Nós apagamos incêndio constantemente. Então acontece um problema, você vai lá e apaga o incêndio. Aí acontece outro, você vai lá e apaga o incêndio. Vou dar um exemplo. Nos cultos, quando a gente vai fazer o nosso culto, você percebe que os cultos toda manhã é um apagar de incêndio constante? Aconteceu um problema, o cantor não veio. Aconteceu não sei o que, preciso acrescentar isso. Passou a hora, aconteceu aquilo lá. Tem umas sequências de coisas acontecendo que tem que ter uma pessoa apagando o incêndio constantemente. O que significa isso? Que os processos não estão muito claros e nem bem resolvidos. Uma vez que estar assim, toda vez que você vir à igreja, quem está liderando esses acontecimentos vai se estressar. Vai se estressar porque é cansativo. Porque é ruim ficar apagando incêndio o tempo inteiro. E se acontecer 10 incêndios ao mesmo tempo e só tem você tem um infarto do coração. Então os processos eles precisam ser escritos, eles precisam ser desenhados. Precisa escrever no papel? Sim, talvez não. Não sei, pode ser de outras formas. Tem tantos outros métodos para fazer isso. Mas ele tem que ser claro o suficiente que uma criança entenda. Porque se uma criança entende esse formato de processo, é óbvio que qualquer um irá entender. Então você não terá dificuldade para implementar isso. Uma outra coisa importante no processo de transformação. Dá para transformar se eu não sei o que eu quero transformar? Dá para transformar se eu não sei em que eu quero transformar? Dá para transformar se eu não sei como fazer isso? Não dá. Então a parte de planejamento é essencial para você sair de um ponto e chegar a outro. Você não consegue sair de um ponto e chegar a outro se você não passar por essa palavrinha chamado planejar. E planejar, eu vou colocar entre muitas, eu vou colocar só duas que eu acho que é importante, e as mais claras. É o que fazer e aonde quero chegar, o meu objetivo. Por exemplo, vou fazer uma pergunta, não precisa responder. Precisa responder, pastor. Aonde a igreja, o distrito de Poá, quer chegar no final de 2020? Quais são os nossos objetivos? Quais são as nossas intenções
e o que nós queremos, quando chegar no fim do ano, dizer: conseguimos, não conseguimos. Se você não tem, diz aí uma das brincadeiras que se usa para isso, que é um rapaz entrou num prédio e aí ele pegou, sabe aqueles, fica um cara lá dentro do elevador e aí ele vai apertando, hoje é menos comum isso, né? Mas antigamente era muito comum, ia apertar: qual andar você quer? Qual andar que você quer? Aí um cara entrou dentro, aí a moça perguntou para ele assim: qual andar que você quer chegar? Aí ele olhou assim e falou assim: qualquer um. Qualquer um? Qualquer um. Eu já errei o prédio mesmo, então qualquer um serve. Ou seja, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Entende? Então, se eu cheguei lá e consegui um batismo, ótimo. Eu não sabia quantos eu queria. Se eu chegar lá, eu quero saber quantos estudo bíblico? 1, 2, não tive nenhum? Ok, também não falei que ia conseguir algum. Então, se você não tem objetivos claros, metas claras, você não consegue transformar nada, porque você não consegue engajar a igreja. E uma coisa importante: planejar o que você espera para o futuro alinhado com os objetivos principais, maiores. Aí eu coloquei ali entre parênteses: divisão, associação, distrito, igreja local, departamentos. Ou seja, adianta um departamento estar planejando alguma coisa que não está ligado na estrutura ao objetivo principal? Toda a igreja, a divisão, todo mundo está falando: vamos para lá. E aí o departamento lá embaixo está dizendo: não, eu vou para cá. Estamos no mesmo bar. Mateus ali 12, 25, não vai dar para ler, fala sobre reinos, pois você lê. Deus fala ali sobre reinos divididos, não subside. Então, quando existem reinos que estão destruídos entre eles, não estão ligados, não aceitam essa hierarquia, não aceitam esses propósitos, eles são subdivididos. E subdivididos não subsiste. São extintos, acabam o reino. Então Deus, ele criou um corpo exatamente com essa intenção de ser tudo ligado um ao outro e cada um fazendo uma coisa diferente. Tá claro até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Vou tentar ser bem rápido, tá? Engajar. O que é engajar? Na mente de vocês, quando falar a palavra engajar, o que vem na cabeça? Fazer algo com mais dedicação. Ação, fazer. Envolvimento, o que mais? Sinergia, né? Motivação. Quer dizer, existem várias possibilidades. Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito dentro da igreja é exatamente, que a gente até decidiu em 2020, né, Binho? Que era fazer, Eberson, fazer união. União tem a ver com engajamento, né? Unidos para um propósito. Engajar é fazer com que todo mundo esteja unidos em uma direção, em um propósito. Mas não só unidos, mas trabalhando de forma pesada e conjunta, engajada, dedicado para chegar naquele propósito. Perfeito. Então isso é engajamento. Então eu comecei com o processo de transformar. Você não consegue engajar nada se você não transformar e preparar todo esse projeto e mostrar que você tem um objetivo. Então vem lá a parte de engajamento. Então tem o caminho, que eu chamei de caminho. As pessoas precisam enxergar o caminho que estamos desenhando e onde almejamos alcançar, baseado no modelo mental delas. Porque vou dar um exemplo aqui bem fácil. Imagina que o Fernando tem um modelo mental muito emocional. Ele sente muito e o padrão de linguagem dele tem a ver muito com as emoções. E o pastor tem muito a ver com a razão. Então ele tem um padrão mental de uma pessoa mais racional, mais lógica. Identifica-se com números. Então eu falo para o pastor de maneira clara: pastor, o nosso objetivo esse ano é aumentar em 25% os nossos batismos. Faz sentido para você? Faz sentido, é lógico. Então quando eu coloco uma meta, eu quero engajar o pastor, o que eu falo para ele? Eu falo para ele que nós vamos avançar em 25%. Para ele é fácil, para ele é claro, para ele é tranquilo, porque ele entende muito bem essa lógica. Mas se o Fernando é emocional, eu falo para ele: Fernando, vamos aumentar 25%, por mais que o Fernando entenda o número, ele conheça tudo isso, mas para ele não é o que atrai ele de verdade no fundo. No fundo da alma dele, falar 25% é número que para ele, nossa, número, cara. Batismo não é número.
Batismo são pessoas. Eu tenho que ser apaixonadas, não é batizar um, mas tem que ter qualidade no batismo. Eu tenho que preparar. Então o modelo mental do Fernando, como exemplo, não estou dizendo que o Fernando é assim, mas o modelo mental desse tipo de pessoa é completamente diferente. Então eu digo para ele assim: Fernando, o que você acha de a gente transformar a vida esse ano mais do que a gente transformou o ano passado? Que importa o número, mas para ele importa que ele tem que sentir que nós queremos transformar. Entende que você prepara as pessoas de forma diferente e nem sempre a linguagem que você trabalha com ela é a mesma. Se você trabalhar o mesmo padrão de linguagem, você vai ter engajamento de alguns e não vai ter de outros. Faça parte. Eu coloquei ali, elas precisam fazer parte das mudanças. Elas se comprometem com aquilo que ajudam a construir. Tudo aquilo que as pessoas que você quer engajar ajuda a construir um objetivo, uma forma. Não é você pegando assim, por exemplo, Fernando, é isso que eu quero. Vamos fazer? Preparei o modelo, coloquei sentimento e dei para ele fazer. Faz sentido para ele? Eu vou engajar? Não. Agora, se eu pego isso aqui antes de estar pronto, Fernando, me ajuda a fazer isso, e ele me ajuda a construir esse negócio, com certeza faz parte tanto de mim como dele essa construção. Logo você consegue engajar ele. Então uma das formas técnicas de engajar as pessoas é exatamente fazer com que elas construam aquilo onde você quer chegar junto com você. Faz sentido? A outra parte, definir responsabilidades de forma clara. Já diz o ditado, cachorro com 2 donos morre de fome, não é assim? Quando você não tem responsabilidade clara sobre os processos da igreja, o que acontece? Um deixa para o outro, que deixa para um, e nada acontece. Quando chegou no final, foi um fiasco. Foi um fiasco porque não tinha definição clara de responsabilidade para alguns processos. Não para todos, para alguns processos. E aí você tem no final um pane porque dá tudo errado. Você não é o chefe delas, você é um facilitador para alcançar os objetivos. Principalmente dentro da igreja, e não acontece só dentro da igreja, inclusive do meio corporativo, esse pensamento de chefe foi extinguido, acabou, está sendo jogado isso por terra. Toda pessoa que ainda se intitula como um chefe dentro de uma organização estão saindo das organizações. Provavelmente das escolas também, eu não sei como que é comportamento da escola, né? Que é o chamado gestor. Então, o cara que é o facilitador, ele pega todo esse contexto e faz acontecer, facilitando para que as pessoas se engajem, que elas se entrem, que elas se movam, mas de forma não autoritária, mas de forma